acho que, por exemplo, às vezes a gente fala muito sobre estudar, eu estudo tudo, eu falo tudo, eu aprendi de tudo, mas na verdade a gente precisa olhar as nossas dificuldades e investir tempo naquilo que a gente percebe que tem uma dificuldade. E como eu vou perceber uma dificuldade? Olha, se aquilo não está fluindo, se aquilo não está acontecendo, se você percebe que sempre você está voltando, né, duas casinhas, sabe aquele joguinho de tabuleiro que você volta duas casas para trás? Sempre você está voltando duas casinhas para trás quando chega naquela parte. Puxa vida, é um desgaste, eu tenho muitos conflitos na minha equipe. Poxa, talvez eu não estou sabendo lidar com isso. As pessoas estão indo muito motivadas, talvez eu não estou sabendo. Então, vamos estudar, vamos ler, vamos ouvir podcast, vamos pesquisar, vamos conversar com pessoas que já passaram por isso, porque isso não é uma coisa que só você passa. Isso é um problema que todos nós enfrentamos na nossa liderança. E isso não quer dizer que você não é o líder. Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini e esse é o podcast da Igreja Evangélica Aquiles. Você é meu convidado para estar aqui com a gente, aqui nesse ambiente sobre liderança. Esse é um podcast que eu tenho feito para a nossa igreja, mas que também tenho cedido aí para todos os líderes, procurando falar tanto de liderança para o trabalho quanto liderança para o ministério e para a igreja. Eu sou o pastor Klaus, eu sou pastor há 30 anos e Deus tem me usado nessa área de liderança nesse tempo todo. E hoje eu quero falar com você algumas das coisas que eu tenho escutado nesse tempo sobre liderança. O tema de hoje é 5 principais dificuldades ou desafios do líder, 5 principais desafios do líder ou dificuldades que a gente passa na liderança. E eu quero já convidar você que está me assistindo, para você que pode, né, e gostaria de participar desse canal, não deixar de se inscrever e também não deixar de enviar para alguém que você sabe que precisa. É muito comum a gente ouvir líderes, já indo direto ao assunto, que se desanimam e que passam por momentos muito difíceis. Eu tenho escutado muito isso nesse tempo, pessoas que estão passando por alguma dessas dificuldades e que talvez a pior delas seja a última, e que por causa dessas dificuldades eles acabam desistindo, ou não se acham líderes, ou não se acham competentes, ou não se acham capazes de liderar. Quero dizer para você que talvez você já tenha passado por essas 5 dificuldades e apesar de ter passado por elas e ter sofrido com elas, não quer dizer que elas atestam que você não é o líder. Ao contrário, todo líder vai passar por esses problemas e por essas dificuldades. É comum a gente estar num grupo de líderes, hoje eu tive aqui uma reunião com alguns pastores, e a gente escutar algumas dessas dificuldades, e quando alguém comenta essas dificuldades, todo mundo ri, todo mundo sente, né, a mesma pressão, porque todo líder vai passar por isso. Então vamos lá. Depois você também, se quiser, eu até ficaria contente se você compartilhar comigo algumas outras que eu não vou colocar aqui, mas que eu vou resumir nessas 5. E talvez você vai procurar entender e vai encontrar outras que talvez completem essas 5 que nós estamos falando, e a gente pode até fazer um próximo programa, um próximo episódio, falando sobre algumas outras dificuldades. A primeira delas que a gente muito escuta é a questão da comunicação, né? Principalmente aquela comunicação eficaz. É muito difícil você falar e ser entendido. Todo líder passa por essa dificuldade. Transmitir ideias, ser claro nos objetivos, lidar com as expectativas de forma clara, ser convincente, né? Passar essa visão de forma convincente, clara, tentar ser desafiador na maneira como você fala e tentar trabalhar especialmente em grandes momentos, com grandes organizações, de forma que as pessoas possam entender. A comunicação ela é muito importante, muita gente não entende o que tem que fazer, nem sabe o que você quer que você faça, e a liderança acaba ficando destruída nisso. A comunicação ela é tão complicada que às vezes até dentro de uma vida conjugal, um casal tem dificuldade às vezes de comunicar. É uma dificuldade principalmente para os líderes que estão iniciando, porque é muito comum você imaginar que as pessoas estão entendendo o que você está falando e, na verdade, elas estão concordando, mas nem sempre estão entendendo o que você está falando. Elas só querem que você termine logo de falar. Mas também, embora seja uma dificuldade para iniciante, ela vai acompanhar a gente para o resto da vida, porque de tempos em tempos
nós vamos ter que atualizar, organizar a nossa comunicação. Então, se você tem dificuldade com comunicação e você acha que por isso você não é um líder, na verdade isso faz parte de todo líder tem uma dificuldade e precisa aprender a se comunicar. Tem gente que nos entende melhor, tem momentos que a gente fala melhor, tem pessoas que não nos entendem, tem gente que nos entende e fazem questão de não entender, porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é aquilo que você está entendendo. Tem gente que quando a gente está falando não está nos ouvindo, tem momentos que a gente parte do pressuposto que a pessoa já sabe o que a gente quer, porque ela já está com a gente ali trabalhando há muitos anos. Então, essa é um meio difícil da gente entender por que alguns problemas acontecem. E eles acontecem porque a comunicação é difícil, porque nem sempre a comunicação está conectada, né? Você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. A dica que eu gostaria de dar para você que tem essa dificuldade, primeiro é você entender que a gente precisa desenvolver a nossa comunicação. E para desenvolver a nossa comunicação, você precisa estudar, você precisa ouvir, você precisa pesquisar sobre isso. Mas para começar essa pesquisa, por exemplo, esse estudo, eu diria para você que uma das coisas importantes é tentar tirar um pouco tudo aquilo que possa gerar algum tipo de complicação. Eu aprendi outro dia uma coisa interessante, que nós como seres humanos nos sentimos cansados muito rapidamente e a nossa mente ela quer economizar energia. Então toda vez que alguém conta uma história, por exemplo, as pessoas ficam mais atentas, porque a história é envolvente, ela não precisa ter muito pensamento, você não precisa ficar tentando deduzir muita coisa, você está ouvindo aquela pessoa contar algo, então aquilo para você já é bastante. Agora, quando a gente começa a dizer alguns temas, algumas coisas que são extremamente complexas, que as pessoas têm que ficar prestando atenção muito para entender, e que elas não conseguem realmente, às vezes, ter um raciocínio claro do que você está falando, porque é muito raciocínio, é muita palavra, é muita interpretação, é muita coisa, essas pessoas vão ouvir por um tempo e depois elas vão desligar. Elas podem até dizer, nossa, foi maravilhoso, olha, você hoje detonou, é aquela frase que você falou, mas no fundo elas desligaram e elas não te ouviram. Então, esse é um peso que a gente traz. Então, muitas vezes a gente não percebe isso na nossa comunicação e a gente vai falando coisas complicadas e vai misturando esses assuntos e tal. Chega uma hora que a pessoa, não é que ela não quer, mas ela fala, ai meu Deus, eu estou cansado. A mente dela fala, você precisa parar de ouvir isso. E ela bloqueia a sua comunicação. Então, seja claro, seja objetivo. Não use frases que tenham que ficar pensando muito para interpretar. Vá direto ao ponto. Não use palavras que possam ter duplo sentido ou que possam dar dupla interpretação. Faça aquilo que você se propôs, fique no assunto, não devague, não fique mudando, porque as pessoas, quando você começa a mudar, elas não conseguem mais prestar atenção. Bom, mas tem muito aqui no canal sobre comunicação, então acho que vale a pena você voltar no nosso canal e procurar algumas coisas sobre comunicação, se você tem tido dificuldade. Segundo maior dificuldade, né? Em quarto lugar, eu diria isso, não em primeiro, mas em quarto lugar, é muito difícil o líder, às vezes, ter a força e a coragem para tomada de decisão. Muitos líderes têm uma dificuldade muito grande de tomar decisão. Contrata, não contrata, espera, não faz, aguarda, manda embora, conversa, não conversa, investe, não investe, e você tem que tomar essas decisões o tempo todo. Porque líder frequentemente enfrenta decisões que são complexas para ele, decisões difíceis para ele fazer. Por exemplo, tem coisas na nossa vida que a gente fala, puxa, mas se eu fizer isso agora, vai dar certo? E se faltar amanhã? Então tem algumas pessoas que escolhem o caminho de não tomar decisão, mas não tomar uma decisão já é uma decisão e que pode ser uma das piores de todas, né? Porque no final das contas pode ser mais prejudicial do que bem. Eu costumo dizer para mim mesmo, né, que eu tenho que tomar uma decisão e que eu preciso escolher que tipo de problema eu quero ter. Porque problema eu vou ter. Se eu fizer, eu vou ter problema. Se eu não fizer, eu vou ter problema. Se eu continuar fazendo, eu vou ter problema. Se eu desistir, eu vou ter problema. Então, qual é o problema que eu quero ter? E aí, mediante isso, eu vou tomar decisões. Também acho que tem que tomar decisões baseadas na diminuição máximo de dano possível. Mas, uma hora, você tem que tomar decisão. Muitas pessoas acabam, né,
entendendo que essas decisões exigem um julgamento complexo, cuidadoso, você precisa prestar atenção e às vezes essas decisões precisam ser rápidas e você está com tanta coisa complexa, você não tem a informação completa, você não conseguiu analisar bem os fatos. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade porque eu sou intuitivo e analítico. Então a primeira coisa que eu uso, tem um podcast que eu falo sobre isso também, sobre tipos de inteligência, procura aí, volta no canal que você vai gostar. Então meu tipo de decisão é intuitivo e analítico. Então como que pode ser intuitivo e analítico? A primeira coisa que eu tenho que tomar uma decisão, eu sinto, eu falo, eu estou sentindo que isso não é legal, não vai dar certo, tal. Eu não sei porquê, mas eu sou intuitivo. A segunda tomada de decisão é analítica. Então depois que eu tive essa intuição que eu devo fazer e tal, eu senti isso, eu preciso de dados. Então é complicado, né? Porque se eu fosse só intuitivo, eu fazia lá o que estava na minha cabeça. Mas aí eu quero pesquisar, eu quero saber. Vou te dar um exemplo. Vou comprar um carro. Falar, olha, esse carro é legal, parece ser muito bom. Sabe? Intuitivamente eu acho que esse carro vai ser muito jóia, vai ser bom para revender depois e tal. Mas antes de eu comprar, eu tenho que olhar todos os dados, saber qual é a capacidade do motor, quantos itens ele tem na bagageiro, quanto pode caber no porta-mala. Então, porque eu sou intuitivo e analítico. Quando a gente entende um pouco isso, a gente vai melhorando a nossa tomada de decisão. Quando a gente é só intuitivo é perigoso, porque tudo é pela intuição. Quando a gente é só analítico é perigoso, porque demora muito para você ter todos os dados e nem sempre você consegue ter. Então, entender como a gente toma decisões pode ser útil para o nosso futuro, a gente poder tomar decisões melhores. Agora, o que acontece? Decisões ruins pode levar tudo ao fracasso. Contaram uma história para mim outro dia de um líder que tomou uma decisão ruim, muito ruim, com seus liderados. Ele começou a julgar, ele começou a criticar os seus liderados e essas decisões ruins trouxe a ele quase à falência, né? Então, decisões ruins são complicadas, mas a gente tem que tomar cuidado para essas decisões serem melhores. Terceiro, eu falei quinto e quarto lugar, e terceiro lugar, para mim, uma das decisões, uma das coisas mais difíceis que todo mundo reclama na liderança é gerenciar conflitos. Por quê? Porque é uma cobrança, é difícil, todo mundo tem algum liderado que exige mais, que cobra mais, que reclama mais, e gerenciar conflitos é desgastante, são pequenas brigas, as pessoas se sentem frustradas, elas se sentem tristes, né? E uma equipe, geralmente, você vai ter diversas vezes problemas que vão ser necessários serem mediados pela sua liderança. E às vezes é um que não gosta do outro. Eu, para mim, vou ser sincero, acho difícil ter uma tomada de decisão, acho sim que é complicado a comunicação, mas gerenciar conflitos eu acho que é o que mais me suga a energia. Quando a gente tem muitos conflitos, muitos problemas, a gente acaba sendo sugado por esses conflitos. E muita gente não percebe que é complicado mesmo e às vezes acaba fazendo algumas atitudes que eu acho perigosas. Primeiro, fazer que não viu. Isso é um problema grave, com o tempo isso vai virar um câncer dentro da organização. Segundo, tentar apagar todos os incêndios que surgem. Qualquer coisinha, qualquer conflito, a tua equipe tem que ser como se ela estivesse na Disney, sabe? Curtindo o mundo, né? Tá tudo maravilhoso, o mundo encantado. E, na verdade, o mundo real não é assim. Tem conflitos, tem discussões, tem coisas. Então, eu já fui dos dois extremos. Tentar viver o mundo encantado ali, que não tem problema, não tem ninguém chateado na sua equipe, está todo mundo muito contente, muito top trabalhar ali. E também já tentei ser aquela pessoa que, deixa para lá, vocês se resolvem aí, vocês estão obrigados, vocês que se acertam. Os dois são perigosos. Primeiro que o mundo encantado, você fica tentando apagar incêndio o tempo todo e acaba perdendo o foco, você acaba perdendo o objetivo e o propósito do seu trabalho. E também você começa a se desgastar mais com as pessoas geradoras de conflito. Então, ao invés de você cuidar do produtivo, você cuidar do envolvido, você cuidar do engajado, você começa a cuidar mais das pessoas que estão administrando, que estão gerando conflitos. Então, você tem 3 reuniões para cuidar da pessoa que está com um problema e nenhuma para falar, cara, que bênção o trabalho que você está fazendo.
Por outro lado, também fazer vista grossa e achar que não está tudo bem, que deixa para lá, as pessoas se resolvem. Com o tempo isso vai virando um câncer, porque isso vai aumentando, vai fomentando e você vai cuidando. A maioria dos líderes que eu conheço, eles têm mais desgaste com o gerenciamento de conflito do que, por exemplo, com a falta de verba. Ele tem mais desgaste com o gerenciamento de conflito e com a cobrança desse gerenciamento de conflito e com as acusações que ele gera, do que, por exemplo, com a comunicação ou até mesmo, como eu falei agora, com a questão da tomada de decisões. Então é preciso aprender a gerenciar conflitos, é preciso aprender a falar. Existem muitos livros e chamadas que vão ensinar a gente a liderar conflito. Eu me lembro de um que eu li do pastor Bill Hybels, que ele contava que ele estava fazendo uma grande obra na igreja dele, com muitos hectares a igreja, e tinha um estacionamento, e havia duas, aquelas escavadoras, né, aqueles retroescavadoras que vêm assim para tirar a terra, né, tirar os morrinhos que tinha no terreno. E haviam duas no terreno e os funcionários foram embora. E de repente 2 adolescentes viram lá as máquinas e tiveram uma ideia brilhante de tirar um racha com as retroescavadoras. Pegaram, entraram, ligaram e saíram correndo com elas pelo terreno lá e quase causaram um acidente gravíssimo. E foi um problemaço, porque como eles pegaram as coisas, as máquinas, o acidente que podia ter causado. E eu lembro que o pastor escrevendo sobre isso, num livro chamado Axiomas, ele fala que o tema do capítulo era só queria entender. E ele disse que ele estava furioso, porque ele tinha um monte de coisa para resolver e agora tinha que resolver um problema com 2 adolescentes que tinham tirado racha com aqueles aparelhos. E ele falou que ele queria brigar, ele estava muito nervoso. Mas ele tem uma técnica para gerenciar conflitos. Então ele chegou na sala e falou, eu só queria entender. Por que vocês acharam uma boa ideia pegar essas 2 máquinas, essas retroescavadoras e sair tirando racha? E aí os meninos começaram a falar e tal, e ele começou a ministrar. E ele contava que em alguns momentos de conflito, antes dele falar, antes dele descarregar a ira, ele ia, vocês são irresponsáveis, que absurdo que vocês fizeram, podiam ter matado uma criança, podiam ter posto a vida de vocês em risco. Ele usava a frase, eu só quero entender. E eu uso essa frase até hoje, porque eu acho que em alguns momentos a gente está meio irritado, meio bravo, quando a pessoa começa a fazer algumas coisas que a gente acha que não deveria fazer, e a nossa primeira atenção é descarregar sem ouvir o que ela tem para dizer. Mas às vezes ela mesma já pode chegar a essa conclusão. Então, gerenciar conflitos, né, e resolver problemas e tratar dos sentimentos, às vezes das emoções, das angústias dos liderados e também das suas cobranças e das suas reclamações, pode ser uma das coisas mais difíceis do ministério. Bom, vamos lá. Eu acho que essa aqui entra para mim em segundo lugar, que é a adaptabilidade e a agilidade. É quando você precisa entender os vários grupos que você tem, entender as nuances que você tem, os ambientes que você está, a maneira, quando você precisa bater na mesa, quando você precisa ouvir o que a pessoa tem para dizer, quando ali é o momento de você ser mais descontraído e mais tranquilo e mais paciente, e quando é o momento de você impor a sua vontade, se adaptar rapidamente também com as mudanças que vão acontecendo de tempo em tempo, as novas circunstâncias que vão surgindo para quem está ouvindo esse podcast no mercado, né, de trabalho, então tem muitas mudanças. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha a reengenharia, a gente tinha que trabalhar com a reengenharia. Depois começou com as questões do ambiente de trabalho, como é que a gente pode trabalhar, todas essas mudanças que a gente vai vivendo, não só do mercado, mas também das estruturas, das gerações, que a gente tem que se adaptar, porque você antigamente, se você tem a minha idade de 50 anos, talvez você esteja liderando 4 gerações.
diferentes, que pensam diferentes. Então você tem lá os baby booms, lá você está liderando lá os da casa de 60, e depois vocês têm os mais novos, geração Z, que você está liderando, que já está começando a se envolver nos ministérios, nos trabalhos. Então a gente se adaptar um pouco com essas gerações, né? E também ter essa agilidade de entender que agora não é mais hora de usar esse projeto, vamos fazer aquele. Eu acho que esse é um dos dois, assim, não é fácil. Nas mudanças que tem que ser feito, aquilo que funcionava ontem talvez não funcione mais hoje, aquilo que te trouxe até aqui talvez não vai te levar até onde você quer chegar e você precisa se adaptar. Algumas coisas que você controlava já não pode controlar mais, então você precisa se adaptar também. Eu acho que isso é muito difícil. Eu vejo que muitos líderes, eles não mudam, eles não aceitam mudança, eles não aceitam, se adaptam ao momento que eles estão vivendo. Isso acaba levando, né, o trabalho deles e o ministério também, a profissão, às vezes, embora. Número 1, e talvez você pense que é o dinheiro, mas eu não acho que é o dinheiro que é o mais difícil. Mas o mais difícil para mim foi para mim aprender sobre motivação e engajamento de equipe. Uau, isso foi difícil. Porque uma coisa é você motivar e engajar um grupo de 3, 5 pessoas. Outra coisa é você ter muita gente e você tem que colocar todo mundo engajado na mesma página, com a mesma visão, com a mesma vontade de fazer. Motivar todas essas pessoas com os mais diversos tipos de motivações que são diferentes, porque o que motiva um não motiva o outro, o que toca o coração de um não toca o coração de outro. Manter essas pessoas comprometidas por um período longo. Às vezes, tudo bem, o comprometimento no começo, aquele boom inicial, todo mundo feliz, todo mundo alegre, e você acaba tendo aquela energia inicial, mas depois ele vai caindo por causa de muito longos projetos e você precisa manter as pessoas comprometidas. O foco das pessoas, como elas vão dividindo, mudando e estão mais com tantas coisas hoje nas redes sociais. Os objetivos, por exemplo, que vão sendo difíceis das pessoas entenderem, a própria motivação delas com relação aos objetivos. Isso é muito difícil, você às vezes tem um grupo que está todo mundo ali na mesma página, amando, querendo, desenvolvendo, e aí você tem as camadas da liderança, então você tem a primeira camada engajada, né, que são seus líderes diretos, a segunda camada que é os líderes que são liderados pelos seus líderes, às vezes estão engajados, mas você tem a terceira camada que são as pessoas que servem, ajudam ali, que ali não estão às vezes engajados com ninguém, porque elas estão perdidas nessas camadas. É um desafio você ter um grupo de gente que você não vai controlar, não vai impor, não vai se tornar um tirano na vida delas, mas ao mesmo tempo, por meio do amor e da graça, você vai gerar motivação para essas pessoas. Eu acho que essas 5 coisas são cinco dificuldades que os líderes vão passar. Para todas elas, a gente tem que crescer, tem que estudar, devemos aprender as coisas que são importantes naquilo que a gente se definiu para fazer, desenvolver técnicas. Agora, se você tem algum problema com essas lideranças, essas dificuldades na liderança, isso não quer dizer que você não é capaz. E que nem que você não é um líder. O que eu acho é que tem coisas que são mais fáceis, outras são mais difíceis. Me lembro quando eu comecei a ministrar, a minha dificuldade de comunicação no início era muito grande. Me lembro também que chegou uma época que as coisas começaram a crescer, melhorar, que eu tinha dificuldade de me adaptar às pequenas mudanças necessárias. Eu acho que também tem essa questão dos momentos, os tamanhos que você está vivendo, isso influencia também projetos e as dificuldades que você tem. Agora, se eu pudesse dar um bônus aqui, um PS, assim, uma referência extra, eu acho que uma das grandes dificuldades também do líder é quando ele precisa fazer projetos, e aí esse aqui está fora das minhas 5, né, que entra numa questão também de dificuldades, mas eu acho que tem um outro viés, não é tão relacionado ao temperamento, ao comportamento e às atitudes, aos conflitos, que é a geração de recursos, né? Em inglês a gente tem um nome para isso que chama fundraising. Fundraising é aquela estratégia. Para ser sincero, eu nunca vi isso no Brasil. Aliás, se alguém já leu algum livro sobre isso, me indica aí no podcast que eu acho que vale a pena dar uma lida nisso.
Mas quando eu fui estudar fora, eu lembro de uma matéria que chamava Fundraiser. E eu achei estranha essa matéria, porque vem do Brasil, né? Eu não conhecia, que era a matéria chamada Levantamento de Fundos. Ou, se fosse no português, claro, né? Encontrar mantenedores, ou patrocínios, ou apoiadores, ou recursos mesmo para gerar o seu projeto. Essa matéria me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar disso no Brasil. E, e a gente, quando fala isso aqui, talvez a gente gera um pouco de polêmica, né? Gera um pouco poxa, mas levantar fundos, é Deus quem sustenta a obra, é Deus quem manda os recursos, é Deus quem supre as nossas necessidades. E é verdade, é Deus quem supre mesmo, é Ele quem envia os recursos, é Ele quem mantém a obra, Ele é o nosso provedor, né? Nosso Deus, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas a gente precisa aprender algumas coisas que não tem a ver com manipulação. Esse é o problema também, porque quando a gente pensa na questão da fé, a gente já tem uma crise com levantamentos de fundo. E quando a gente pensa na questão da manipulação que a gente vê hoje em dia, dá uma outra crise, né? Eu não quero aprender. Como é que eu vou aprender a cuidar, levantar fundos, se eu não tenho. Se eu não quero ser manipulador, né? Isso é muito forte para nós. Mas é interessante quando a gente percebe isso, porque às vezes a gente vê, por exemplo, histórias como Moisés na construção do tabernáculo, levantando fundos, como o rei Ezequias restaurando o templo, levantando fundos, a próprias viagens missionárias de Paulo, Paulo falando, olha, só vocês, Tessalonicenses, Filipenses, perdão, nos ajudaram na obra missionária. Então é importante a gente aprender a gerar fundos, né, e levantar fundos, que não precisa ser o que a gente vê por aí, às vezes, com tanta manipulação, com tanto exagero. O levantamento de fundos, para mim, existe quando você entrega uma visão verdadeira, com muita autoridade moral, com recursos realmente que são destinados para aquilo que você está levantando de fundos. Por exemplo, se você está pedindo para uma coisa, então você vai começar a fazer aquilo. Mas quando as pessoas entendem o propósito, entendem o porquê, então elas estão dispostas a contribuir para isso. E isso é importante para nós. Então a gente precisa aprender como falar isso, como a gente vai gerar, né? De que maneira a gente vai apresentar o projeto para as pessoas entenderem. Eu me lembro que quando eu não entendia isso, às vezes eu chegava aqui na igreja e falava assim, irmãos, nós precisamos comprar uma lâmpada. Ninguém ajudava, não via necessidade. Mas quando eu aprendi que eu tinha que dizer o porquê nós temos que comprar uma lâmpada, o recurso aparecia. Quando eu dava o motivo, as pessoas entendiam. Então, eu me lembro que se eu falasse, preciso comprar uma lâmpada, me ajudar. Mas eu falasse, olha, as nossas crianças precisam ter aula. E elas têm sem lâmpada na classe delas. E as pessoas entendiam que as nossas crianças precisavam aprender a palavra. Por exemplo, quantas pessoas aqui acreditam que as crianças hoje são atacadas nas escolas, são atacadas por ideologias e pensamentos? Quantos acreditam que a igreja precisa ter um ambiente, um espaço onde elas possam aprender a palavra de Deus? E é nossa responsabilidade ensinar a palavra de Deus para elas também, além dos pais. E a gente precisa ter esse ambiente. Então, hoje a gente precisa trocar as lâmpadas e precisamos arrumar a sala delas para que elas possam ter esse ambiente. O recurso aparece. Então, existem várias maneiras, né, da gente falar, que não são necessariamente manipulações nem nada, mas são formas mais maduras da gente entender para levantar recursos, né? Projetos sociais, projetos que a gente vai fazer missionários, projetos que a gente vai fazer na nossa própria empresa. E os recursos, gente, nem sempre são financeiros, né? Eu falei agora de finanças, porque recursos também envolve finanças. Mas, por exemplo, por que eu tenho que ajudar esse trabalho? Por que é relevante o que eu estou fazendo aqui na igreja? Recursos humanos eu estou falando. Por que eu deveria gastar meu tempo nisso? Então, acho que isso é um desafio para nós. Não entra nos meus 5, porque esse é o sexto, é o bônus, né? Porque, na verdade, eu entendo que os outros 5 são mais visando apenas a liderança, no sentido de relacionamentos e conflitos e comunicação e tudo mais com relação à forma prática.
mas levantar recursos também, pessoas que estão envolvidas, pessoas que estão engajadas, pessoas que acreditam, pessoas que investem recursos financeiros, é um desafio para nós, principalmente quando a gente está fazendo alguma coisa que a igreja não entende, ou que os líderes não entendem, ou que as pessoas não entendem, geralmente elas tendem a não participar, ou elas tendem, às vezes elas nem vão reclamar, mas elas não vão engajar, porque elas não compreenderam por que elas deveriam fazer isso. Então, é uma coisa polêmica, uma coisa difícil, porque eu vejo que para os Estados Unidos, onde eu aprendi essa matéria, é uma coisa muito simples para eles, a importância de aprender a levantar fundos e como apresentar os seus projetos. Me lembro de estar lendo um livro agora do Andy Stanley sobre visionar, o tema era visionar do livro, e ele falava sobre Neemias, que Neemias teve um momento ali que ele precisou ter engajamento, recursos humanos, e a maneira como ele fez o discurso, agora eu não me lembro, irmãos, amigos queridos, se era no capítulo 5, se era no capítulo 4, mas a maneira como ele fez o discurso ali engajou o povo, que naquela obra que já estava mais de 100 anos parada ali, e eles engajaram. Então isso é interessante, porque a maneira como a gente apresenta o projeto, a forma como a gente faz a visão, a maneira como a gente mostra a evolução, a nossa autoridade moral de pedir e mostrar que foi feito aquilo que foi pedido, ao reconhecimento da importância daquilo de maneira que todos possam estar envolvidos, a prestação de conta, tudo isso gera autoridade que gera os recursos que a gente precisa. Então acho que esse é um desafio bônus aí para nós. O que eu entendo é que esses desafios podem ser aprendidos, esses desafios podem ser estudados, e acho que, por exemplo, às vezes a gente fala muito sobre estudar, eu estudo tudo, eu falo tudo, eu aprendi de tudo, mas na verdade a gente precisa olhar as nossas dificuldades e investir tempo naquilo que a gente percebe que tem uma dificuldade. E como eu vou perceber uma dificuldade? Olha, se aquilo não está fluindo, se aquilo não está acontecendo, se você percebe que sempre você está voltando, né, duas casinhas, sabe aquele joguinho de tabuleiro que você volta duas casas para trás? Sempre você está voltando duas casinhas para trás quando chega naquela parte. Puxa vida, é um desgaste, eu tenho muitos conflitos na minha equipe. Poxa, talvez eu não estou sabendo lidar com isso. As pessoas estão indo muito motivadas, talvez eu não estou sabendo. Então, vamos estudar, vamos ler, vamos ouvir podcast, vamos pesquisar, vamos conversar com pessoas que já passaram por isso, porque isso não é uma coisa que só você passa. Isso é um problema que todos nós enfrentamos na nossa liderança. E isso não quer dizer que você não é o líder. Bom, que Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado. Qual dos 5, mais o bônus aqui, você tem mais dificuldade e o que você tem feito para desenvolver essa habilidade? Conta aí para mim, escreve no podcast de YouTube, aí a gente deixou aberto aí para você escrever sua opinião e também deixamos aí abertos os nossos canais do Instagram aí. Meu Instagram é Klaus Piragini, escreve lá para mim. Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada e tudo quanto fizer, prosperará!